Glória, bênção estarmos aqui na presença de Deus, palavra direcionada dos céus aos nossos corações. Diga: Deus, fala comigo. Oh glória, quem veio buscar resposta dos céus? Oh glória, Ele está aqui nesta manhã para conceder, aleluia, a resposta que deseja o seu coração. Jeremias capítulo 36, versículo 27. Palavra de Deus a nós nesta manhã de domingo. Então veio a Jeremias, que era profeta do Senhor. Veio a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo, versículo 28, toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor. Eita, a perna até treme quando fala assim, né? Assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo dizendo, porque escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoaquim, rei de Judá, ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentar o quê? Muitas palavras semelhantes. Olha aqui para mim. Nós vemos o profeta Jeremias, um homem que trouxe um exemplo muito grande, chamado como o profeta, quem sabe, profeta chorão. Porque ele profetizava e chorava, amados. O povo não dava ouvidos. E entrava dentro dele o sentimento de angústia, de que tudo que ele trazia, porque o profeta, ele traz recado de Deus ao homem. O sacerdote, ele pega do homem e leva para Deus. O profeta não, pega de lá e traz para cá. E Deus pede então a esse profeta Jeremias para escrever num rolo e que registrasse num único volume todas as mensagens, desde o início ali do seu ministério, as profecias para ser lido para as pessoas no templo. Ele chama então o seu escriba Baruque, aquele que ia escrever num rolo, e quando Baruque escreve no rolo todas as profecias, aquilo que Deus estava mandando para Judá, diz a Bíblia então que Jeremias estava não encarcerado, mas ele estava amordaçado. Ele não poderia frequentar o templo. Então ele disse, já que eu não posso ir, eu vou mandar Baruque. Ele estava com certas restrições. Então nesse dia chamado dia do jejum, que era um dia especial, onde todos de Jerusalém, o povo vinha de Judá para Jerusalém, Baruque pega este livro, que era um rolo, contida as palavras que Deus havia mandado para a nação. Então Baruque começa a ler. Ele vai para a casa do Senhor, ali na câmara, que é a parte acima do muro que dava para o pátio do templo, onde o povo se reunia, de uma janela ou de uma sacada, ele começa a ler o livro. Ele começa a trazer o recado de Deus para a nação de Judá. Se Jeremias não podia ir ao templo, Jeremias manda quem? Baruque, mas a palavra iria ser lida de uma forma ou de outra. Quando Baruque está lendo o livro contido as profecias,
Diz a Bíblia que um homem chamado Micaías, ele desce correndo para a casa do rei, e ele fala: rei, Baruque está lá no templo, e está falando profecias e sentenças, porque grande é a ira de Deus sobre o Senhor e sobre a nação de Judá. Quando esse Micaías desce, pedem então para trazer o rolo, para trazer o livro, presta atenção. E quando esse livro é trazido, alguns, está aqui no versículo 19, então disseram os príncipes para Baruque: vai e esconde-te, tu e a Jeremias, e que ninguém saiba onde vocês estão. Por quê? O rei vai tentar matar vocês, mas aquele que é escolhido de Deus, ele é guardado por Deus. Aleluia. Vão tentar impedir a obra de Deus através de você a qualquer custo, amados. Vão tentar barrar o teu ministério a qualquer custo, mas aquele que está na sintonia dos céus e sabe que foi escolhido e que foi enviado por Deus, fica tranquilo, Deus está cuidando de você. Ô Baruque, Deus está cuidando de você. Ô Jeremias, Deus está cuidando de você. E diz a Bíblia que o rolo é levado até a presença do rei, mas Baruque e Jeremias fogem. Diz a Bíblia que a mão de Deus esconde. E diz que quando esse livro começa a ser lido na presença do rei Jeoaquim, esse rei que era um rei perverso, foi um rei perverso com o povo, impondo-lhe pesadas cargas, pesadas taxas. Ele obrigava o povo a construir o seu esplêndido palácio e trabalharem sem salário, assim violando a lei de Deus em Levítico 19:13, que o povo tem que receber um salário. Foi um rei perverso, amados. Só pensava em si, só pensava na sua glória. Mas olha Deus chegando para resolver a história. Aleluia. E diz a Bíblia que quando agora começam a ler as profecias, começam a ler o recado de Deus, a história que estava escrita no livro, a cada 4 páginas que era lida, ele arrancava e jogava no fogo. Tinha um braseiro perto dele, e diz que ele começou a queimar. Não estava nem aí que era a palavra de Deus. E quantas vezes nós estamos ministrando, nós estamos pregando e as pessoas não estão nem aí. A primeira história então ele queima. A primeira história que Jeremias fala para Baruque escrever, agora o rolo já era. Agora ele manda o recado e fala: olha, procurem Baruque e procura Jeremias. Versículo 26. Assim deu ordem o rei a Jeramael, filho de Ameleque, que prendessem a Baruque o escrivão e que prendessem a Jeremias o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Eita glória! Ninguém vai tocar em você sem permissão de Deus. O Baruque, o Jeremias, agora estão escondidos por Deus. Aí agora Deus olha para Jeremias, Jeremias cabisbaixo. Jeremias já chorava, chorando mais ainda. Ei, Psyu, eu estou dizendo para você que vai vir o segundo rolo. Você que chegou chorando aqui nesta manhã, você que chegou cabisbaixo dizendo: a primeira história queimaram, pastora. O meu primeiro projeto não vingou, o primeiro projeto não deu certo, o primeiro projeto não teve sucesso, mas olha Deus dizendo: está vindo o segundo por aí. O primeiro podem tentar, e tentaram e conseguiram. E quantas vezes nós não choramos porque o primeiro projeto, o sonho não deu certo, algo que você investiu. É Deus falando conosco aqui nesta noite que a glória da segunda casa vai ser maior. É Deus apresentando para Jeremias e falando: Jeremias está chorando por quê? Ele se levantou, Jeoaquim se levantou, não é contra você não, ele está se levantando é contra as minhas palavras, é contra o meu sonho para a nação de Judá, é contra os meus projetos. Não estão se levantando contra você, mas estão se levantando contra os projetos que Deus tem sobre a sua vida. Senhor, o primeiro rolo já era. Queimaram. Jeoaquim
Um homem audacioso, até escrevi aqui, amados. Ele não teve o mínimo de reverência, mas pegou o rolo e começou a jogar e queimar, como quem dizendo: eu estou colocando um ponto final, não vai acontecer nada do que está nesse rolo. Será que tem alguém que nesta manhã dizendo: pastora, queimaram o meu primeiro rolo, colocaram um ponto final nos meus sonhos? Mas olha Deus se apresentando para Jeremias e falando: Jeremias, pega a caneta de novo. Ô Jeremias, agora pode escrever de novo, vai ter o segundo rolo. E além das palavras do original, que todas que estavam lá, vou passar de novo e ainda vou turbinar. Eu vou colocar mais coisa no segundo rolo. É Deus dizendo para você: o segundo rolo vai ter mais palavras, vai ser acrescentado outros sonhos. E Ele está dizendo: pode sonhar alto. O primeiro sonho era razoável. O primeiro rolo era Deus dizendo: estava razoável sonho. Então, já que queimaram o primeiro, tentaram difamar e queimaram o primeiro rolo, pode sonhar mais alto, porque agora o segundo rolo vou turbinar. Quem toma posse nessa manhã, Ele está dizendo: a glória da segunda casa será maior. Deus vai turbinar seus sonhos. Não vai ficar assim, Jeremias. Tudo que eu falei vai se cumprir. Podem rasgar, difamar, podem humilhar. Na primeira vez ele enfrentou resistência. Mas o rolo quem deu foi Deus. O sonho quem deu foi Deus na tua vida. A família quem deu foi Deus. Os propósitos quem deu na sua vida foi Deus. Mas o homem veio e rasgou, né? Ele sofreu a resistência, ele sofreu a oposição. Quiseram colocar um ponto final, mas Deus falou: pode ter jogado o primeiro rolo no fogo, mas eu vou escrever o segundo rolo. Ele está tirando o ponto final nesta manhã. Está dizendo: vai ter uma vírgula, porque o segundo rolo vai ser maior. Deus manda Jeremias escrever um outro rolo e fala: olha, agora vai ter sentença sobre Jeoaquim. Antes eu estava acreditando que ele iria se humilhar, ele iria trazer a nação para os pés do altar, porque o que eu tenho para ajudar é coisa grande. Mas já que ele não quis, agora a sentença vai ser piores, com muito mais coisas, pois a grande ira do Senhor agora estava contra o povo e contra o rei Jeoaquim. O desafio de Jeoaquim: fica tranquilo, que aquele que se levanta contra a tua história, ele vai ter consequência. Quantas vezes os nossos sonhos, né, amados, não são apagados, não são abortados, melhor dizendo, por causa de alguém que não aceita. Jeoaquim não aceitava a sentença de Deus sobre a nação. E quantas pessoas não aceitam aquilo que Deus vai fazer através de nós? Aí pegam a nossa história e quer rasgar, né? Quer manchar nossas vestes, quer nos queimar diante dos outros. Mas Deus está dizendo: pode o primeiro, podem até conseguir, mas eu vou trazer a glória da segunda casa. Eu vou tirar o ponto final que colocaram. Ei, psiu, não desista não. Jeremias foi chorar. Deus está dizendo: hoje acaba o teu choro, porque está vindo o segundo rolo aí. Ô Jeremias, levanta, filho. Ele se levantou, não foi contra você não. Não está tudo perdido para a nação de Israel não. O rolo só foi rasgado e queimado, mas aquele que deu a promessa está firme. Aquele que fez a promessa está de pé no trono. Ele está dizendo: pode queimar o rolo, mas não vai conseguir tocar em mim. Eu vou trazer promessas agora melhores. Turbina, vai, turbina. Pode sonhar mais alto, vai, vai. Diz a Bíblia que o seu desafio agora tem consequências. Ele difamou, ele rasgou, quis humilhar o profeta, como quem dizendo: esse Deus não é de nada, não vai cumprir. Ó, o que eu faço com o rolo, ó, jogo, ó, no fogo. Isso daí para mim não tem validade nenhuma. Isso para mim não tem valor algum. É isso que estão dizendo da sua história? É isso que estão fazendo com os seus sonhos, rasgando e dizendo que não tem valor algum?
que você nem faculdade tem, como é que você vai chegar ao que você sonha? Deus está dizendo, pode turbinar os sonhos, filho. Para de chorar porque foi rasgado o primeiro rolo. Para de chorar porque colocaram um ponto final. Não desanima não, não entrega os pontos não. Deus está dizendo, Ele me trouxe aqui nesta manhã para dizer, levanta, para de chorar, porque Ele está vindo com o segundo rolo aí. Jeremias, escreve, porque a partir de agora, tanto que estava antes, agora vai vir muito mais. Agora estou eu fazendo muito mais coisa. E agora a consequência foi qual, pastora? Ele morreu, Jeremias 22, 18 e 19. Ele foi morto no segundo cerco que a Babilônia fez a Jerusalém. E o seu cadáver foi desonrado, tendo sido deixado como um jumento morto à beira do caminho para ser devorado por animais carniceiros. Olha, amados, nem para sepultar o corpo dele alguém teve coragem de pegar. Olha a consequência de se levantar contra... Não é contra Jeremias, é contra o próprio Deus de Israel. Diz a Bíblia que ele morreu, não teve descendência para assumir o trono. Joaquim, o seu filho, que tentou o suceder, que tomou o trono, mas na verdade nem chegou a reinar, pois 3 meses e 10 dias depois, a Babilônia o deportou pelo resto de sua vida, e nenhum de seus descendentes governou a nação. Que coisa, hein? Está vendo o final daquele que desafia Deus? O final daquele que põe um ponto final na nossa história? Ponto final vai ser para ele. Porque Deus está dizendo, podem até conseguir o primeiro, mas Deus está dizendo, se levanta. A primeira vez não deu certo, pastora. A primeira vez não acreditaram em mim. A primeira vez riram de mim. A primeira vez não vingou, não teve sucesso. Não deram valor, não deram importância para a primeira história, mas Deus está dizendo, se prepare para a segunda, porque na segunda vai vir muito mais turbinado. Você aprendeu com tudo isso, você cresceu com tudo isso. É só para dizer que o homem pode até por um momento achar que está no controle, mas Deus está dizendo, quem está no controle sou eu. Ai de quem se levantar contra as promessas de Deus na sua vida, esta pessoa sofrerá as consequências. Era Deus dizendo, sou eu que sou o que comando a nação. Feche os teus olhos. Quiseram colocar um ponto final. Jeremias enfrentou resistência. Quem sabe se você chegou aqui nesta manhã enfrentando resistência, porque se levantaram contra a sua história. Mas os teus sonhos não são seus, foi Deus quem mandou escrever, aleluia. Foi Deus quem escreveu os teus sonhos, não nasceu simplesmente no teu coração. Mas é o primeiro, quem sabe até tentaram abortar, e até conseguiram. Quem sabe os primeiros não deu certo, não vingou, mas Deus está dizendo, eu vou colocar uma vírgula na sua história, e vai vir o segundo rolo, e esse segundo rolo é este que nós estamos lendo aqui no dia de hoje, com todas as profecias dadas ao profeta Jeremias, chamado de profeta chorão. Olha Deus dizendo, enxuga tuas lágrimas, é hora de se levantar para escrever o segundo rolo, é hora de enxugar as lágrimas e tomar ânimo para a segunda história que está vindo aí. É Deus dizendo, não vai parar porque mancharam, não vai parar porque se opuseram, não vai parar porque tomaram, não vai parar porque colocaram o pé na frente, porque falaram mal de você e até por um momento mancharam a tua história. Deus está dizendo, eu vou colocar uma vírgula, e o segundo rolo está vindo aí, vai ser muito mais complexo, vai ter sonhos melhores, e Ele está dizendo, pode sonhar alto, porque eu sou Deus que faço cumprir promessas na tua vida. Hoje eu aqui, grande foi a queda por não ter acreditado na palavra do profeta, grande foi a queda por não ter acreditado no primeiro rolo, grande foi a queda por causa da oposição. Deixa o Joaquim com Deus e erga a tua cabeça
cabeça nesta manhã. Oh Pai, pega na mão deste homem que chegou desanimado. Pega na mão, Deus, desta mulher que está desanimada, dizendo: Deus, cadê as tuas promessas na minha vida? Cadê tudo aquilo que um dia o Senhor falou que ia acontecer? Pois rasgaram, queimaram, jogaram no fogo. Oh meu Deus, o homem deu a sentença que não ia acontecer. O homem não acreditou, mas o Senhor está escrevendo o segundo rolo nesta manhã. E eu declaro: as promessas agora vão vir turbinadas. As promessas agora vão ser maiores. Eu declaro: levanta, Pai, esta pessoa que estava chorando, lamentando, que esta palavra venha como ânimo, que seja colocada uma vírgula e que se cumpra a segunda parte dessa história. Assim como aconteceu naqueles dias, o Senhor fez cumprir a sua palavra, que o Senhor também faça cumprir todas as promessas. Tudo aquilo que um dia o Senhor falou que ia acontecer, ao olhar humano pode ser impossível, ao olhar humano não vai dar, ao olhar humano não tenho dinheiro para isso tudo, mas o Senhor está dizendo: é eu no controle do segundo rolo, é eu trazendo a glória da segunda casa. Fica tranquilo, porque eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sou Deus que posso todas as coisas. Sonha, filho, ô filha, pode sonhar. Eu te levanto nesta manhã para viver os meus sonhos, para viver os meus projetos, e que o meu nome seja glorificado. E você que crê diz amém, Jesus, amém? O primeiro não acreditaram. O primeiro queimaram, evangelista Beth. Mas Deus falou: quero ver alguém peitar o segundo rolo. Segundo rolo agora vai ser dupla honra. Vai ser muito melhor do que o primeiro. Sabe por que às vezes Deus permite coisa na nossa vida? Porque Ele tem a glória da segunda casa. O inimigo achava: mas isso aqui já é impossível. Aí Deus fala: então vai ter a glória, vai ser muito mais. Eu ainda vou colocar 100% em cima, só para provar que realmente eu sou Deus. E quando eu quero eu faço. Eu sou o que pode todas as coisas. Deus está dizendo: pode aguardar, porque está vindo aí o segundo rolo na tua vida, e vai ser de honra, em nome de Jesus, amém? Não é ponto final, é apenas uma vírgula. Depois da vírgula, deixa Deus trabalhar. Eita, e que Deus cuide dos opositores, daqueles que não acreditaram. Joaquim não ficou nem vivo para ver as promessas se concretizarem. Morreu, nem descendente deixou para o trono. Filho foi deportado. Olha todas as tragédias. Poderia ter evitado, né? Mas não evitou. Através da sua atitude, desafiou o próprio Deus. Então teve que pagar pelas consequências. Querido, fica tranquilo. Justiça quem vai fazer vai ser Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém?